A Bíblia nos diz que nós estamos vivendo num tempo em que os homens são infiéis, senhores de si mesmos, pensando só no seu próprio ventre. E nós vemos isso nesta sociedade ao nosso redor. As pessoas não sabem ser fiéis. Em coisas pequenas, como honrar uma palavra, como assumir um prejuízo, como dizer a verdade. Por muito pouco as pessoas mentem, as pessoas inventam. Eu e você precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor, fiéis às pessoas, fiéis à verdade. Isso traz bênção para a nossa vida. É possível que muitos problemas da sua vida sejam oriundos da infidelidade. Nós estamos vendo que a fidelidade é uma característica, é algo do caráter de Deus, que precisa estar na minha vida para que eu realmente receba as promessas de Deus. E vimos que o dízimo e a oferta são a forma prática nesta terra de eu e você declarar fidelidade a Deus. De eu e você, em fidelidade a Deus, recebermos toda a bênção da proteção, da multiplicação que vem de Deus. Eu quero compartilhar com vocês mais alguns itens tão importantes, alguns princípios maravilhosos sobre a fidelidade. E eu gostaria de perguntar ao Azaf. Azaf é o meu pastor e eu gostaria que ele falasse conosco sobre fidelidade. Eu gostaria, Azaf, que você nos dissesse qual é a importância na vida de uma pessoa da fidelidade e quais as áreas que alguém precisa ser fiel. Bem, primeiramente, fidelidade é algo que traz e promove a bênção de Deus. Lá em Mateus 25, versículo 14, quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele chama aqueles que prosperam os seus talentos de homem bom e fiel. E esta palavra fidelidade tem chamado a atenção no meu coração, porque nós somos dispenseiros dos talentos de Deus. Cada pessoa, cada vida recebeu alguma coisa que o Senhor colocou na sua vida e isto tem que ser prosperado. Tudo na nossa vida é dom de Deus, começando pela própria vida que o Senhor nos deu, nossas famílias, nossos filhos, os dons naturais, os dons espirituais, tudo isso são talentos preciosos que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. E tudo isso Deus quer que prospere. Todos os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, eles precisam primeiramente ser descobertos. E a gente pode fazer isso até nos nossos filhos, quando pequenos, né? Descobrir o que eles têm nos seus corações, nas suas vidas, seus dons naturais. E depois tem que ser prosperados. Depois tem que ser incentivados no decorrer da vida, do crescimento. E na igreja também, nos filhos espirituais, a mesma coisa tem que acontecer. E por último, os nossos dons e os nossos talentos têm que ser ungidos. Nós precisamos ser fiéis na prosperidade dos nossos dons e talentos. É a primeira coisa. Ok, quais as outras áreas que alguém precisa mesmo ser fiel? Outras áreas que também a fidelidade tem que estar presente? Precisamos ser fiéis nos nossos relacionamentos. Hoje, o mundo vive uma crise de infidelidade. E Jesus disse que isso iria acontecer. Pais contra filhos, filhos contra pais. Os relacionamentos iriam se deteriorar com o tempo. E eu creio que nós estamos na geração em que a família, que os relacionamentos se deterioraram tremendamente. Primeiramente, o relacionamento do próprio homem com Deus. Isso nós, como discípulos de Jesus, precisamos aprender. É o relacionamento mais importante que nós devemos ter, é o nosso relacionamento com Deus. Segundo, com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos irmãos, principalmente aqueles que são casados com a sua esposa, com o seu marido. Deus te quer fiel, Deus me quer fiel nos meus relacionamentos. Também com os meus pastores, com aqueles que cuidam da minha vida, e precisamos ter um compromisso de fidelidade com eles, assim como também com os irmãos em Cristo Jesus. E de uma certa forma devemos ser pessoas em todos os nossos relacionamentos, mesmo no mundo. Com pessoas do mundo nós precisamos ter a marca da fidelidade, da lealdade, do amor, sermos pessoas confiáveis. A pessoa que é fiel, ela é confiável. Com quem? Deus e todas as pessoas ao seu derredor podem contar com ela.
Nós vimos no bloco anterior que a fidelidade se expressa através dos dízimos e ofertas também. Alguém que não é dizimista, que não é fiel, que não é ofertante, que não é fiel a Deus, pode prosperar? Bem, esse é o nosso próximo ponto. Com os nossos bens, não apenas só com o dízimo e com a oferta. Esta é uma diretriz da palavra de Deus para nos ajudar a como de uma forma didática nós priorizarmos uma parte dos nossos recursos. Mas eu falo mais sobre fidelidade. Deus não quer só o seu dízimo e a sua oferta. Deus quer tudo na sua vida, todos os seus bens, tudo aquilo que você recebe tem que colocar totalmente à disposição de Deus. Todo o nosso sustento, se você pensa que Deus só quer administrar o seu dízimo, não, Deus quer administrar todos os seus recursos. O homem fiel é aquele que gasta o seu dinheiro debaixo da vontade de Deus, que usa os seus recursos, aquilo que Deus confia, o seu salário, os seus bens, e aquilo que tem, o seu carro, sua casa, usa para a glória de Deus. Isto é ser fiel, fiel com tudo que nós temos, com tudo que nós possuímos. Qual é a sua experiência, Asaf, de fidelidade para com seus líderes, sua esposa, com seus filhos? Bem, com os meus pastores, eu fui ganho por Jesus, por 2 amados pastores, né, ainda na igreja metodista, e depois se tornou a comunidade em Porto Alegre, se tornou, né, os nossos pais espirituais formaram esta congregação, e eu louvo a Deus porque a diretriz que Deus sempre me deu na vida, mesmo com os dons, com a prosperidade do dom que o Senhor colocou na minha vida, de música, de louvor, de adoração, depois de 1984, indo pelas nações afora, mas Deus me disse, nunca saia de perto dos seus pais, os tenha e os honre, e edifique a obra de Deus junto com eles. Eu estou há 34 anos com os meus pais espirituais, Erasmo Garetti, pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, meus irmãos, meus amigos, hoje vivemos todos juntos no mesmo condomínio, cuidamos uns dos outros e continuamos esse vínculo de amor e de aliança. Uma aliança. O que temos que ter com os nossos pastores, meus irmãos, é uma aliança de amor, uma aliança de vida e uma aliança de construção do reino de Deus. E um homem, quando forma alianças, é uma pessoa que constrói o reino de Deus. Isso se transfere para casa. Aquilo que eu tenho com Rosana, com a minha esposa e com os meus filhos, é uma aliança diante de Deus. A aliança é tudo aquilo que envolve a nossa vontade, envolve a nossa palavra, ou envolve a nossa decisão diante do Senhor. Isto é uma aliança. Isso eu tenho com os meus pastores, isso eu tenho com a minha esposa. Somos 27 anos casados, somos felizes, junto com os nossos filhos, nós edificamos juntos o reino de Deus. Mencione para nós, Asaf, 4 áreas que são frutos de uma pessoa fiel. Sim, fidelidade gera estabilidade. Gera estabilidade no coração, na própria pessoa, gera estabilidade na família, gera estabilidade na igreja, em todo o ambiente no qual vivemos. E Deus quer pessoas plenamente estáveis. E esta estabilidade na nossa vida é fruto de 4 coisas que advêm da fidelidade. Primeiro, segurança. O homem fiel, ele se torna uma pessoa segura. Quando há fidelidade na sua vida, fidelidade financeira, fidelidade nos relacionamentos, isso traz segurança. É bom conviver com pessoas seguras, homens, mulheres, em quem você pode confiar que existe a segurança de Deus. Asaf, significa então que uma pessoa que está acostumada a ser infiel em qualquer questão, em qualquer assunto, é uma pessoa insegura? Totalmente, sem segurança. O homem instável. O que a instabilidade de caráter, instabilidade financeira gera? Gera muitas vezes culpa, gera complicações de todas as maneiras na vida, na família, com a esposa, e isto gera insegurança. Ao contrário da fidelidade, o homem fiel, ele é seguro. Segunda coisa, a fidelidade traz para a nossa vida orientação clara, isto é, caminho, trilhas corretas, passos firmes, né? Essa orientação. O homem fiel, ele se torna
um homem que sabe para onde vai. A fidelidade nos leva a essa orientação clara que o caminho de Deus, a palavra diz que o caminho de Deus é perfeito. Perfeito por quê? Porque o homem fiel recebe a orientação de Deus para o seu caminho, para trilhar. Terceiro, segurança e orientação vão gerando na nossa vida, na nossa casa, sabedoria. Vai gerando uma orientação segura de sabedoria, vai gerando critérios de sabedoria. Isso é, as nossas opções, as nossas escolhas se tornam as escolhas baseadas na sabedoria de Deus, que vem pela palavra de Deus. O homem fiel, ele busca a sabedoria de Deus, ele leva a sua casa, leva os seus filhos num ambiente de sabedoria, não na estultícia, não de qualquer coisa, não sem refletir, mas quando está diante de Deus, ele busca a sabedoria do Senhor. E por último, o homem de Deus que vive em fidelidade, ele recebe a força do Senhor. Ele é fortalecido. Fidelidade gera, meus irmãos, meu querido sócio, na sua vida e na vida de todos os homens fiéis que Deus tem levantado neste mundo, a fidelidade gera força. Força do Espírito Santo. E fidelidade é um dom do Espírito Santo. Por isso, o homem fiel, ele se torna forte. Forte contra as tentações, forte contra o diabo, forte contra os laços desse mundo, os laços do inimigo. E a sua vida se torna uma vida vitoriosa. O homem fiel, ele recebe a vitória de Deus. Por isso que o Senhor Jesus chamou aqueles homens que cuidaram bem dos seus talentos, de homem bom e fiel. Eu gostaria que você deixasse um site, um link na internet, onde as pessoas possam estudar mais sobre esse assunto e também conhecer seu ministério lá no Oriente Médio. Sim, você pode entrar lá no nosso site adorar.net, www.adorar.net. Lá você conhece um pouquinho mais do nosso ministério. Eu quero agradecer a sua participação, Azaf. Muitas pessoas não sabem que você é quem pastoreia minha vida, minha esposa. Eu quero te honrar e declarar diante de Deus minha gratidão a você, sua vida, sua esposa, sua família. E obrigado por participar conosco neste programa. Amém. Para mim é uma honra. Estejam debaixo da bênção de Deus, da bênção da fidelidade. Eu sei que esse programa, ele semeia isto e é feito por pessoas que vivem a fidelidade de Deus. Não há dúvida que é impossível nós estudarmos tudo sobre fidelidade, sobre dízimo, sobre ofertas, sobre sermos pessoas fiéis. Todas as áreas, como vimos o Azaf mencionando, todas as áreas em que eu e você precisamos ser fiéis, nos talentos, nos relacionamentos, na comunhão com Deus. Mas eu tenho certeza de que há uma semente plantada no seu coração. Seja alguém que adora a Deus. Seja alguém que tem comunhão com o corpo de Cristo. E seja alguém fiel ao Senhor. Não há dúvida que Deus vai te abençoar tremendamente. Muitas das tuas dificuldades, problemas, desafios serão vencidos por causa da fidelidade, que é uma característica divina, que Deus quer em mim e em você, em todo tempo, em toda instância. E assim eu e você caminharemos vitoriosos no Senhor. Seja fiel. E seja herdeiro da promessa de Deus. Eu abençoo sua vida, abençoo sua família, no nome do Senhor Jesus. Fomos criados por Deus para o seu reino, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus e conduziu o homem ao império das trevas e à morte eterna. Somente a cruz de Cristo abre um caminho que é Jesus, um caminho de volta a Deus, de volta ao reino de Deus.